No vídeo de hoje, vamos falar sobre 10 coisas que aconteceriam ao planeta se os humanos, por um motivo ou outro, simplesmente desaparecessem por completo. Confira com a gente. Algumas horas após o desaparecimento dos humanos, as luzes ao redor do mundo seriam apagadas. Como a maior parte da nossa matriz energética ainda é gerada a partir de combustíveis fósseis, as luzes se apagariam logo, por falta de abastecimento, jogando o planeta nas sombras. Em 2 ou 3 dias, estações inteiras de metrô seriam inundadas, pois o sistema de bombeamento que protege as águas depende dos humanos para se manter em atividade. Depois de 10 dias, animais de estimação e animais de fazenda morreriam de fome ou desidratação. Mesmo na presença de abundância de alimentos, doenças ou lesões podem impedir que os animais acessem os recursos que precisam, levando-os a morrer de inanição. Para aqueles que sobrevivem, existem muitas dificuldades e perigos que facilmente conduzem à subnutrição, inanição ou sede. Semanas depois, após o desaparecimento dos humanos, raças de cães de pequenos portes deixarão de existir, pois matigas de cães maiores os caçarão ou os levarão para fora. É o mesmo quadro anterior, só que agravado pelo canibalismo entre espécies. Animais domésticos são extremamente dependentes dos cuidados humanos. Passado um mês, a água de resfriamento das usinas nucleares irá evaporar, levando a uma série de explosões muito mais fortes do que os desastres de Fukushima e Chernobyl. Neste exato momento, enquanto conversamos, existem cerca de 450 reatores nucleares em todo o mundo, que derreteriam assim que o combustível acabasse nos geradores de emergência que fornecem líquido de refrigeração. Não há como saber como uma liberação tão grande e repentina de material radioativo na atmosfera poderia afetar os ecossistemas do planeta. Depois de um ano, o céu se iluminaria com uma estranha chuva de estrelas. Não estamos falando de astros naturais, mas sim da queda de satélites colocados em órbita por nós. E lembre-se que temos em órbita centenas ou até milhares deles. Sem a atividade humana, eles cairiam como meteoros sobre a Terra, com exceção das sondas Voyager, que foram lançadas em 1977, que estão deixando o sistema solar a uma velocidade de quase 60 mil km por hora. E com o desaparecimento dos seres humanos, as sondas seriam o último legado remanescente da humanidade, girando para sempre na escuridão do universo. Cerca de 25 anos após o desaparecimento do homem, cerca de 75% das ruas pavimentadas e calçadas das cidades estariam cobertas de vegetação. As nossas cidades entrariam em colapso, os campos cresceriam e as pontes cairiam. A natureza finalmente vai decompor tudo, diz Alan Weisman, que é autor do livro O Mundo Sem Nós. Podemos citar a zona de exclusão de cerca de 30 quilômetros ao redor da usina de Chernobyl, na Ucrânia, que foi severamente contaminada após o colapso do reator em 1986, onde as plantas e os animais prosperam de uma forma que nunca tinha ocorrido antes. Vamos citar o que aconteceria, por exemplo, com Las Vegas ou Dubai. Elas seriam sufocadas pela areia, enquanto o deserto leva o que pertence a ele. Esse fato se deve pela localização geográfica dessas importantes cidades. Sem a presença humana, isso seria inevitável. Passado 300 anos, construções de metal como a Torre Eiffel ou as pontes de aço, sem a devida manutenção, iriam desmoronar. Simplesmente a corrosão tomaria conta de tudo, porque pessoas não estariam lá para zelar por esse ou por tantos outros patrimônios históricos. Com relação aos pântanos que antes cobriam grandes partes do mundo, após o desaparecimento do homem por sobre a Terra, esses mesmos pântanos reaparecerão. Após 10 mil anos, ironicamente é reconfortante saber que a nossa arte
seria uma das últimas provas de que existimos. Peças de cerâmica, estátuas de bronze ou monumentos como, por exemplo, o do Monte Rushmore, com os rostos dos principais presidentes norte-americanos, ou o monumento em Stonehenge, ou até mesmo as pirâmides do Egito, estariam entre os nossos legados mais duradouros. E, finalmente, as nossas transmissões também durariam. A Terra tem transmitido a sua cultura por ondas eletromagnéticas por mais de 100 anos. E essas ondas ainda estão no espaço. Portanto, a 100 anos-luz de distância, com uma antena grande o suficiente, você pode ouvir uma gravação de cantores de óperas famosos em Nova York ou a primeira transmissão de uma rádio pública em 1910. Essas ondas persistiriam em uma forma reconhecível por alguns milhões de anos, viajando cada vez mais longe da Terra, até que finalmente se tornem tão fracas que não poderiam ser diferenciadas do ruído de fundo no espaço sideral. Se você pudesse deixar um memorial de que um dia estivemos neste mundo, qual desses você deixaria? Coloque aí embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like se assim você preferir. Vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo as minhas redes sociais. Você pode conversar diretamente comigo no direct do Instagram, onde você vai deixar sua sugestão do que você gostaria de ver aqui no canal. Ou então pode entrar no nosso grupo no Telegram. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e até a próxima.